o Ayrton ele era convidado automaticamente às nossas casas no domingo de manhã. Na época que o Brasil tinha uma situação muito difícil, né? Ele basicamente era a alegria das pessoas, né? Domingo, ver o Ayrton correndo, principalmente quando chovia, era algo espetacular. Senna, em primeiro lugar, representa muito para todos os brasileiros, né? A gente perdeu um pedacinho do nosso país naquele dia terrível. Naquele dia, fui um dos primeiros a chegar no hospital, coube a minha responsabilidade de anunciar a morte do Ayrton. As pessoas até hoje se lembram da frase que eu usei: morreu Ayrton Senna da Silva, uma notícia que a gente jamais gostaria de dar. Mas, do ponto de vista humano, o que me marcou mesmo foi a imagem. Poucos minutos depois de eu ter anunciado a morte dele, eu estava no corredor e vi o corpo dele passando, estava coberto por um lençol branco. Foi nesse instante que o cérebro funcionou, que era irreversível. Uma era tinha acabado na Fórmula 1 e no esporte em geral. Estava assistindo a corrida, não tinha entendido, né, o que tinha acontecido ainda. Parecia muito sério, né, o acidente, mas eu não tinha certeza, né, de que realmente era um acidente tão grave assim, até porque ele tinha mexido no capacete. No dia da morte dele, eu, como todo jornalista, eu fui para a redação da Globo. Eu trabalhava na Globo e naquele dia eu fui e participei de uma edição histórica do Fantástico. O Fantástico foi uma noite em que o Fantástico teve que ser reformulado inteiramente. No dia da morte do Senna, eu estava correndo de kart em Florianópolis, fui campeão, vice-campeão sul-americano nesse dia, que foi muito triste, na verdade, né? O pódio não teve champanhe, a gente ainda estava desacreditado, né, do que tinha acontecido. A gente acompanha a corrida de manhã e eu tive essa corrida à tarde, talvez a corrida mais triste aí que eu fiz. Rapaz, eu estava de stand-by do jogo. Quando tem uma transmissão, o locutor está no autódromo e um outro fica no estúdio. O Galvão estava transmitindo a corrida e eu estava no estúdio da TV em São Paulo. E aí fica aquela apreensão: e agora, o que vai acontecer? Teve uma hora que o coordenador falou para mim: se prepara aí que pode ser que o Galvão não aguente. Mas o Galvão foi profissional assim ao extremo, porque ele tinha uma amizade pessoal com o Ayrton, né? Não só eu, como muitos outros pilotos estavam participando na etapa do Campeonato Brasileiro de Fiat Uno em Brasília, e a notícia veio de manhã cedo do acidente dele durante o nosso treino de aquecimento warm-up. Todo mundo ficou muito ansioso, muito esperançoso que o pior não tivesse acontecido, mas quando veio a notícia do falecimento dele, logicamente a corrida não aconteceu. Fizemos uma volta em homenagem a ele. Eu estava na minha casa em São Paulo e estava assistindo a corrida, mas não peguei a prova desde o início. Quando aconteceu o acidente, quando a gente começou a ver as imagens, eu senti que era uma coisa muito grave. Então já entrei em contato com o meu produtor na rádio que eu trabalhava, onde eu fazia a Fórmula Indy, e perguntei se precisaria de alguma ajuda naquele momento, porque a rádio também transmitia a corrida. E ele disse que sim, que era para ir para a emissora. Então eu saí de casa, fui para a emissora, e quando eu cheguei na emissora, passou um pouquinho, aí veio a informação oficial que ele tinha falecido. Eu tinha 8 anos, né, porque ele faleceu. Eu tinha acabado de começar com o Indy Kart, tinha uns 3 meses somente. Eu estava assistindo a corrida em Imola, e quando teve o acidente, eu estava sentada no sofá e meu pai falou assim: nossa, foi muito forte. Mas a gente teve uma certa esperança, porque ele mexeu um pouco a cabeça, então a gente acreditou que ficaria tudo bem. E eu fui acompanhando as notícias aquele dia, até que veio a super triste, infeliz notícia que ele havia falecido. E eu lembro que assim, eu não era uma criança de chorar muito, mas eu chorei muito. Eu chorava muito, 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 porque basicamente ele era um dos responsáveis por eu ter começado a correr. Eu faço aniversário no dia 30 de abril. Então eu estava num churrasco na minha casa, eu ainda estava na faculdade, não tive essa chance, essa sorte de poder ver e ainda contar o que o Ayrton fez na pista e tal. Eu não trabalhava ainda na época na Fórmula 1. Eu acho que, como toda casa de brasileiro, ou a gente ficava ali na frente da televisão, ou então você liga e aí deixa ligado no som alto e vai preparar o churrasco ou o almoço de domingo. E aí eu estava passando para ir na cozinha quando aconteceu a batida, e aí eu gritei lá para fora para a turma. Eu falei: olha, o Senna bateu. Eu estava no Campeonato Sul-Americano de Kart em Florianópolis, e isso fez com que aquele momento fosse ainda mais marcante, porque eu estava com pessoas ligadas ao automobilismo, com pessoas, algumas delas, que conheceram pessoalmente ou que trabalharam de alguma maneira com o próprio Ayrton Senna.
Nesse dia eu estava em casa, claro, vendo a corrida e fiquei chocado, como todos. Eu fui chamado pela TVE, porque eu trabalhava nessa época na TVE, no esporte da TVE, e ali começamos também um trabalho todo de noticiar e de trazer o máximo de informações possíveis. Então, eu, como nesse domingo, 1º de maio de 94, eu estava de folga, eu fui chamado e fui trabalhar, assim como acho que todos os jornalistas esportivos naquele dia. Dia 1º de maio eu estava treinando num cartódromo que nem esse, em Florianópolis, estava com o Nelson Piquet pai, com o Nelsinho, e a gente viu esse acidente ao vivo. O que foi mais marcante nesse dia foi uma cena que eu testemunhei na redação da Globo, é que nas redações geralmente os jornalistas são acostumados a serem céticos, a terem senso de humor para aguentar às vezes as bravezas, as coisas terríveis que a profissão te oferece às vezes para ver, né? Tragédias e tal. Então o jornalista costuma ser muito frio, né? Mas nesse dia eu nunca mais esqueço, eu vi a redação inteira, do contínuo aos diretores, muita gente mesmo chorando pelos corredores, naquele final do Fantástico em que fizeram um clipe e exibiram um clipe com imagens dele e aquele tema da vitória, e aí foi uma coisa incrível, uma redação inteira aos prantos.